pessoal, boa tarde. Eu sou o Wagner, eu sou o presidente aqui do SEAC. E a nossa palestra aqui, eu e o Renê, que já se apresentou, é um dos diretores aqui do sindicato, a gente vai tentar passar para vocês alguns pontos aqui da reforma trabalhista, os pontos que estão gerando mais dúvida e mais controvérsias. Ao final, a terceira parte, o Alexandre vai estar falando sobre a questão tributária. Então, nessa primeira etapa, a gente vai procurar, em primeiro lugar, não fazer nenhum juízo de valor com relação à Lei 13.467, que é a famosa reforma trabalhista. Como nós somos sindicato de empregados, é óbvio que nós temos assim muitas críticas à reforma trabalhista. A gente vai se abster de fazer essas críticas, a gente vai apenas mostrar exatamente o que veio na reforma trabalhista, o que veio na medida provisória 808, que alterou algumas coisas da reforma trabalhista, e mostrar algumas contradições com a própria CLT, alguns pontos, muitos deles que não foram revogados, e vamos tentar também mostrar as contradições com a Constituição Federal, para que cada um forme o seu juízo de valor com relação aos pontos mais polêmicos aqui da reforma trabalhista. Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui se já está no ponto lá. É a Lei 13.467, esta é a lei do início de meados de 2017, que foi para a Câmara dos Deputados apenas com 6 itens de mudanças na CLT. Chegando lá, o relator dessa matéria incluiu mais 102 pontos. Então, são muitos pontos dessa reforma trabalhista, só que a questão processual a gente não vai estar discutindo aqui, até porque ela se dá mais no âmbito jurídico, e aqui a gente procura ser mais direto no direito do trabalho propriamente dito, e não no direito processual do trabalho. O primeiro ponto que a gente vai abordar são os novos contratos que surgiram a partir da reforma trabalhista. O contrato do trabalhador autônomo, na verdade, o trabalhador autônomo não é nada novo que veio com a reforma trabalhista. O trabalhador autônomo, aquele tradicional, é aquele o qual faz o serviço não eventual. Aquele que não tem vínculo de emprego com o tomador de serviço, aquele qual a gente já tem o conhecimento que ele sempre existiu, o eletricista, o encanador, o pedreiro, o mecânico, aquele que faz um serviço certo, determinado, você contrata só para aquela atividade, não é um serviço contínuo. Esse é o trabalhador autônomo que a gente sempre conheceu. Agora a reforma trabalhista, ela inovou, ela ampliou a possibilidade de outros trabalhadores também serem inseridos como trabalhador autônomo. Na redação inicial da reforma trabalhista, foi colocado que todos os trabalhadores que estivessem trabalhando, mesmo em serviços contínuos e com exclusividade, poderiam ser trabalhadores autônomos. A grande diferença é a questão do vínculo empregatício, porque o trabalhador autônomo ele não tem vínculo empregatício, ele não tem os direitos decorrentes da CLT e nem de convenção coletiva. Mas quando a reforma trabalhista ela insere alguns pontos no trabalhador autônomo, como por exemplo, pode o trabalhador autônomo
trabalhar continuamente na mesma empresa. Permite e passa-se a ideia de que o trabalhador hoje, aquele trabalhador normal, com vínculo de emprego, ele possa ser demitido e ser contratado como autônomo. Ou então a empresa ela pode contratar qualquer trabalhador e, ao invés de registrar, ele trabalhar como autônomo. Não pode, porque uma das questões que não foram revogadas da CLT é o artigo 2º e o artigo 3º da CLT, que expõe quem é o empregado e quem é o empregador. Então, quando o trabalhador ele tem ali ele trabalha continuamente, quando ele não trabalha apenas eventualmente, e quando ele tem principalmente a subordinação, ele não pode ser contratado como autônomo. O que diferencia aqui é que, havendo a subordinação, não pode ser trabalhador autônomo. Esse é o ponto principal. A questão da eventualidade até foi retirada a exclusividade, porque inicialmente, mesmo trabalhador, qualquer trabalhador, mesmo que exclusivo, poderia ser autônomo. A medida provisória retirou, então não pode ser exclusivo, mas pode ser contínuo, mas não pode ter subordinação. E o que a gente vê normalmente é que as pessoas acreditam que qualquer trabalhador pode ser autônomo agora. Não pode. Tendo subordinação, recebendo ordens, tendo horário definido, tendo alguém que passe o serviço para ele, tendo alguém que fiscalize o serviço dele, tendo alguém que possa puni-lo no caso de fazer alguma coisa errada, isso é subordinação. Então não pode ser autônomo. Esse trabalhador não pode ser autônomo. Essa é a grande diferença entre o trabalhador autônomo e o trabalhador com vínculo de emprego. Então essa é uma matéria que veio na reforma trabalhista, mas não é uma matéria nova. Ela apenas ampliou a possibilidade de trabalhadores serem considerados como autônomos. E, no entanto, havendo qualquer subordinação, ele não se encaixa aqui na questão do autônomo. Ok? Pessoal, a gente vai dando continuidade, e quem tiver alguma dúvida com qualquer desses pontos, agora a gente vai falar do trabalho intermitente. Quem tiver alguma dúvida sobre qualquer dessas questões aí, no final a gente vai estar passando os e-mails, e as perguntas vocês podem fazer para o Alexandre, para mim, para o Renê, aqui para o sindicato, e a gente vai estar respondendo para vocês. Porque são muitas questões que a gente tem que estar passando aqui para vocês. Se a gente ficar aqui respondendo aqui, a gente não sai daqui antes das 8 horas da noite. Uma outra questão, como o Renê falou, não vai ter intervalos. Então o café está ali, ó, fica à vontade. Quem quiser pode levantar, ir lá, tomar um café. Já tem um lanche ali, pode ficar à vontade, tá bom? Então vamos lá. O trabalho intermitente. Isto é uma novidade que veio através da 13467. Nós não tínhamos no nosso ordenamento jurídico trabalhista brasileiro esse tipo de trabalho intermitente. Nós não tínhamos. Então isso é novo. Isso está gerando também muita polêmica. Quem pode se encaixar dentro desse contrato chamado de contrato 0 hora ou trabalho intermitente? O trabalhador intermitente, diferente do autônomo, ele tem vínculo de emprego normal como qualquer outro trabalhador. Ele tem registro em carteira, ele tem uma referência do salário dele, tem subordinação, tem todas as características normais do empregado, bem diferente do autônomo. Ele tem um vínculo de emprego normal. Então,
qual é a diferença entre ele, esse contrato intermitente, e os contratos por tempo indeterminado que a gente conhece aqui. A diferença é que o trabalhador intermitente, ele vai firmar um contrato de trabalho com a empresa e não vai ter naquele contrato de trabalho dele, como a gente está acostumado a ver nos nossos contratos de trabalho, o horário de entrada, o horário de saída, os dias que serão trabalhados, não tem absolutamente nada disso. Não tem. No contrato de trabalho dele, o que vai constar, a qualificação dele, a qualificação da empresa, vai estar constando qual é o salário que ele vai receber por hora, e a base do salário dele vai ser o piso da categoria de um trabalhador da mesma empresa que vai exercer a mesma função que ele vai exercer, e se não tiver nenhum trabalhador que sirva de paradigma para ele, aí a base é o salário mínimo. Então, com base no salário mínimo, você vai encontrar o salário hora, e esse trabalhador intermitente, quando for chamado para trabalhar, as horas trabalhadas ele vai receber com base naquele valor hora tratado no contrato. Se tiver algum trabalhador na empresa que exerce a mesma função, a base vai ser aquele trabalhador que é o paradigma dele. E quando é que ele vai trabalhar? Não se sabe. Não se sabe quando ele vai trabalhar. A diferença principal, o que caracteriza aqui o trabalhador intermitente, é o fato de você não saber quando ele vai ser convocado para trabalhar. É a imprevisibilidade. A gente ouve muitas coisas aí, por exemplo, o pessoal de bares e restaurantes e alguns outros segmentos que normalmente tem um acúmulo de trabalho em finais de semana ou serviços onde em determinados períodos já pré-definidos, final de mês, né, tem um acúmulo maior de serviço, falando, olha, eu posso contratar o trabalhador intermitente, por exemplo, para trabalhar sexta, sábado e domingo, trabalhar no bar, por exemplo, sexta, sábado e domingo, toda sexta, sábado e domingo, de tal hora a tal hora. Não pode, ele não se encaixa aqui. O trabalhador intermitente é aquele do qual você contrata e não sabe quando você vai chamar ele para trabalhar. É imprevisível, você não sabe quando vai convocar ele para trabalhar. Esta é a grande diferença. Toda vez que você pensar assim, eu preciso de alguém que venha trabalhar toda sexta e sábado, de tal hora a tal hora, você já vai estar previamente definindo o dia e os horários de trabalho dele. Aí não cabe o trabalho, não cabe aqui o contrato intermitente. Por quê? O trabalho intermitente, o empregador, quando precisar do trabalho do empregado, ele tem que convocar o empregado com prazo de até 3 dias de antecedência. 3 dias de antecedência, ele convoca o empregado para trabalhar. O empregado pode responder no período de 24 horas, se quer ou se não quer trabalhar naquele dia, naquele horário. Se o empregado não responder, ficar em silêncio, presume-se que ele não quis o trabalho, não quer ir trabalhar. Então é um único tipo de contrato de trabalho onde o empregado se nega a ir trabalhar e não tem punição nenhuma. Ele pode, porque já está na prova, ele pode falar, não, eu não quero ir. Agora, se você já pré-define, quando for contratar, pré-define os dias e os horários para ele trabalhar, você já incorreu numa ilicitude, ou seja, você não permitiu, né, a ele o direito dele falar não, e você também não exerceu aquele direito dele de chamá-lo com 3 dias de antecedência para saber se ele quer ou não quer ir trabalhar. Por isso que o contrato de trabalho intermitente ele se caracteriza exatamente pela imprevisibilidade de quando que ele vai trabalhar. Ah, mas a lei veio para facilitar para essas pessoas
onde essas empresas, essas atividades, onde não haja necessidade do trabalho de 8 horas diárias, 44 semanais. Mas há outros tipos de contrato. Tem o contrato por tempo parcial, tem o contrato por tempo determinado, tem o contrato por hora certa, tem um contrato de empreitada, tem tantos outros, mas esse não serve. Esse só você vai contratá-lo, ele vai ter o registro em carteira. Toda vez que você contratar ele para trabalhar, que você pode contratar ele uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ou nem convocar. Se passar um ano que você registrou o empregado, um ano, e você não convocar ele para trabalhar, o contrato é rescindido automaticamente. Ou então você contratou, chamou ele umas 2 vezes. Depois da segunda vez, passou um ano sem você convocá-lo, ele também se extingue. Rescinde o contrato automaticamente. E você também pode, o trabalhador intermitente, ele pode trabalhar em quantas empresas ele quiser. Ele pode ter 2, 3, 10, 20, 30, quantos contratos intermitentes ele quiser, ele pode ter lá o contrato na carteira dele. O empregador chamou, aí o outro já chamou, aí ele escolhe onde é que ele quer trabalhar, porque ele tem essa opção. Não é insubordinação ele falar, não, eu não quero ir trabalhar, porque eu já me comprometi com outro aqui, então eu vou trabalhar lá. O salário como é que recebe? Recebe proporcional aos dias ou às horas trabalhadas. Se ele foi convocado no mês, se trabalhou 3 horas no mês, ele vai receber o salário dele equivalente às 3 horas e junto com o pagamento, ele vai já receber o fundo de garantia, vai receber as férias, mais 1/3. Se tiver qualquer adicional, ele já recebe também. E a proporcionalidade do 13º, ele também já recebe ali. Ele já recebe tudo junto com o pagamento. Ele recebe, tá? E férias. Passou um ano do contrato, mesmo que ele não tenha sido convocado, olha as incoerências da lei, ele tem direito a férias. Pois é. Só que assim, as férias dele, né, ele recebe toda vez que ele trabalha. Por exemplo, olha, no mês de junho de 2018, ele trabalhou 3 dias numa empresa aí qualquer. Quando ele for receber o equivalente a esses 3 dias, ele já vai receber o 13º equivalente desses 3 dias, ele já vai receber as férias e 1/3 das férias também, tudo junto. Ele vai receber conforme ele for trabalhando. Quando completar um ano de contrato, a empresa venceu o período aquisitivo, aí depois tem o período concessivo, e dentro daquele período concessivo, a empresa vai notificá-lo que em determinado período ela não vai convocá-lo para trabalhar durante 30 dias, porque ele está de férias. Mesmo que ele não tenha trabalhado, mesmo que ele tenha trabalhado só 3 dias. Passou o período de 12 meses, aí ele fica de férias sem remuneração. Então está aí um dos pontos onde é inconstitucional também, porque lá no artigo 7º da Constituição, o que diz? Toda férias, todo trabalhador tem direito, é o caput do artigo 7º, todo trabalhador tem direito o quê? Férias remuneradas, né? Férias remuneradas de 30 dias. E nesse caso desse trabalhador intermitente, ele vai sair de férias sem remuneração nenhuma. Por quê? Porque toda vez que ele trabalhou, ele recebeu. Aí ele vai ficar de férias, na verdade ele vai ficar de castigo. Porque ele não vai receber nada e simplesmente a empresa vai ficar impossibilitada de convocar ele para trabalhar durante 30 dias. Uma outra questão também que é inconstitucional. Para fins de previdência social, esse empregador intermitente, a empresa, ao final do mês, vai recolher o fundo de garantia dele no mesmo percentual das horas trabalhadas. Se ele não trabalhou no mês de maio, por exemplo, óbvio, não vai recolher INSS, nem vai recolher fundo de garantia. Mas vamos supor que ele tenha trabalhado 5 dias no mês de maio.
no final do mês, não quando ele vai receber, né? No final do mês, a empresa vai pagar para ele, vai recolher o INSS dele relativo aos 5 dias. E se esse valor for inferior ao valor mínimo da Previdência, que o valor mínimo é equivalente ao percentual sobre um salário, se neste mês o empregado intermitente ele não recebeu o mínimo de um salário mínimo, a empresa vai recolher lá o valor que ela apurou. E não foi sobre um salário mínimo. Aí o empregado vai ter que botar a mão no bolso e ir lá e pagar a previdência na diferença para equiparar ao salário mínimo. Porque se ficar só aquele recolhimento que não foi igual o valor do salário mínimo, a previdência não vai considerar ele naquele mês ele não vai considerar como pagamento e não vai servir para a contagem de tempo e nem para a condição de segurado. Ele tem que pagar. Ou seja, além dele ter recebido um valor inferior ao salário mínimo, ele tem que completar aquilo que faltou de um salário mínimo lá para a Previdência Social. Outra questão de inconstitucionalidade. O artigo 7º, num dos incisos do artigo 7º da Constituição, o que diz? Nenhum trabalhador pode receber salário inferior ao mínimo federal. Não necessariamente com essas palavras, mas é assegurado a todo trabalhador brasileiro receber, no mínimo, o salário mínimo federal. Ou seja, esta lei 13.467 é uma lei ordinária. Na hierarquia das leis, ela está abaixo da Constituição. Então, ela não poderia, de forma alguma, se contrapor ao que diz a Constituição. E aqui, nesse contrato para o trabalho intermitente, se permite que o trabalhador receba um valor inferior ao salário mínimo federal por mês. Ou melhor, permite que não receba nada. Nada, porque se ele não for convocado 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5 meses, ele não vai receber nada. Ele vai ter o registro na carteira dele, que vai servir apenas de estatística para fins de desemprego. Aí o governo vai falar, olha, estamos quase na condição de pleno emprego. O percentual de pessoas registradas, com carteira registrada, é X%. Só que tu vai ter o registro na carteira, mas tu não tem salário. É o que diz aí a lei do trabalho intermitente. Esse é um dos pontos também que é inconstitucional. E por que a gente está falando isso? Porque a gente vê muitos empresários não de má fé, até levado pela propaganda que a mídia fez em cima desses contratos aí, querendo passar os trabalhadores ou querendo admitir trabalhadores nessa condição. E é inconstitucional. Então, aquilo que muitas vezes se presumiu que veio para ajudar o empresário, pode ser um cavalo de Troia. Porque você vai acabar contratando o empregado numa condição dessa, um dia o empregado vai sair, vai entrar com ação trabalhista, e o advogado e a justiça vai ler a Lei 13.467, colocando uma lupa nela. O que? A Constituição. Ela vai ler primeiro a Constituição, porque você não pode simplesmente pegar a Lei 13.467 e fazer uma interpretação literal. Olha, se está escrito isso, logo é isso. Não é assim. No ordenamento jurídico, você tem uma hierarquia de leis, você tem que fazer uma interpretação no todo, tomando como base principal a Constituição e as outras leis. Se você pegar 13.467 e ler e achar que pode aplicar aquilo ali, você vai estar causando um dano para o empregador, e muitas vezes o empregador, sem saber, vai estar ali acumulando passivo trabalhista que uma hora vai estourar. É por isso que é temerário. É muito temerário. Tanto o autônomo quanto o trabalhador intermitente. É muito temerário. Tem esses pontos de inconstitucionalidade que a Justiça do Trabalho não vai deixar passar. Inclusive, todos vocês sabem que a Justiça do Trabalho ela
não digeriu essa reforma trabalhista. É um dos pontos onde o pessoal de escritório tem que alertar muitos empresários com relação a isso. Ter muita cautela com esses novos contratos aí. Ele alguma complementação? Tá. Vou aproveitar para apenas elucidar algo, eu vejo importante, que o contrato de trabalho intermitente, ele foi criado com uma finalidade. Quando ele foi apresentado, foi para atender pessoal de feiras e eventos. Então, fora feira e eventos, é arriscado utilizar. Porque os trabalhadores que organizam feira e eventos nunca sabem quando ela vai ocorrer. Então, você tem a sua equipe e ela pode trabalhar dentro desse contrato possuindo registro, porque pode ocorrer acidente de trabalho, pode ocorrer N coisas, né? Então, é algo bem específico. A lei ela é tão maldosa que ela traz uma regra de transição que até 31 de dezembro de 2020, nenhum empregado com contrato por tempo determinado, quando demitido, pode trabalhar para o mesmo empregador com contrato intermitente no intervalo de 18 meses, contado da demissão. Isso faz quem lê de forma leiga imaginar todo contrato por prazo determinado, eu posso fazer isso, mas não é. Na verdade, isso é uma pegadinha. Vai induzir muito empresário a fazer crer nisso. O que o Wagner colocou, a gente precisa entender que esse contrato serve para algo imprevisível. Se eu sei que eu vou precisar de um trabalhador para a demanda num hotel no mês de julho, eu já sei, o contrato a prazo determinado, ele está aí, ele não foi revogado. Então, se o trabalho pede um contrato determinado, eu sei quando vai começar, quando vai terminar, eu conheço a necessidade, eu preciso contratar da forma correta, não no intermitente. Porque há uma febre na cabeça das pessoas de, não, agora todos são intermitentes. Professor, um monte de universidade demitindo professores para contratar como intermitente. Está errado. E isso nos assusta porque o judiciário vai acabar modificando isso. E aí essas empresas, faculdades, universidades vão acabar ficando com passivo. Porque aí vão ter uma conta muito maior para pagar do que a economia que está imaginando fazer. Tá bom? Obrigado. Uma outra novidade que trouxe a 13467 é o trabalhador hipersuficiente. Hipersuficiente por quê? Porque ele não vai mais precisar da tutela de sindicato. Hoje nós temos, e até o advento da Lei 13467, todos os trabalhadores são considerados hipossuficientes. Por que hipossuficientes? Porque o bem jurídico maior de um trabalhador é o emprego dele. É o emprego. Ninguém trabalha por esporte. Ninguém trabalha, eu vou lá trabalhar, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, tenho patrimônio, mas eu vou lá trabalhar. Não, você trabalha por uma necessidade. É um ato existencial. Quem não tem renda é praticamente invisível socialmente. Então você trabalha por uma necessidade de sobrevivência. Logo, o trabalho é algo importantíssimo, é o bem jurídico maior que o trabalhador tem. E muitas vezes, para manter esse bem jurídico maior, muitas vezes ele abre mão de outras questões menores para poder manter o emprego. Exemplo, o empregador tem uma obrigação, por exemplo, de pagar um vale-refeição, mas por alguma razão ele não paga e passa para os empregados assinarem um recibo, simulando o recebimento dele. O empregado que não vai assinar, é óbvio que ele vai contrariar o interesse do patrão. Apenas um exemplo. Ele vai contrariar o interesse patronal. E o que pode acontecer?
Hoje no Brasil, a gente tem o Instituto da Demissão, da demissão sem razão, da demissão sem motivo, da demissão sem justa causa, né? É a denúncia vazia do contrato. O empregador simplesmente manda embora, que paga as verbas rescisórias e acabou, não tem que justificar. Então o empregado, para não contrariar o interesse patronal, muitas vezes se submete a determinadas situações para não perder o bem jurídico maior dele. Então logo ele está numa situação de ele está numa situação de desigualdade. Porque se eu, empregador, sou dono daquilo que é mais rico, mais precioso para você, e se eu vou, em algum momento, ser contrariado com algum interesse seu, eu posso simplesmente te demitir e aquele bem jurídico maior você perder. Então o empregado e o empregador, por melhor que seja o empregado ele nunca está em pé de igualdade em razão disto. Ele nunca está em pé de igualdade. É por isso que o empregado, até então, todos os empregados eram considerados como a parte mais fraca da relação. Diferente de um contrato civil, contrato de inquilinato, contrato de aluguel, por exemplo, as partes estão em condições iguais. Se o dono, o proprietário do imóvel te exige algo que você não possa cumprir ou algo que você não esteja de acordo, você fala simplesmente, eu não quero, não assino e vai embora. No contrato de trabalho não. Ele exige isso e você acaba aceitando aquelas condições porque você precisa, você tem necessidade daquele emprego. É por conta dessas situações que a gente sempre disse que o empregado ele nunca está em pé de igualdade, contratualmente falando, com o empregador. E por isso ele era considerado, e é considerado, hipossuficiente, é a parte mais fraca da relação. Agora, a 13467 trouxe uma figura diferente. Um empregado que, segundo o legislador, ele vai estar em pé de igualdade com o patrão. Logo, ele é hipersuficiente. Ele não vai precisar de norma coletiva, os acordos coletivos, as convenções coletivas, e mesmo algumas questões decorrentes de lei, não vão servir para este empregado. E quem é esse empregado? É aquele empregado que tem curso superior e que recebe um valor igual ou superior a 2 vezes o valor teto da Previdência Social. O teto hoje, quanto está o teto hoje? Deve estar, o teto 645. 2 vezes o teto da Previdência, 11.291. Exemplificando, quem hoje recebe salário igual ou superior a 11.291 é hipersuficiente. Não vale para ele. E isso nos contratos novos. Não retroage. Isso não retroage. Se hoje você tem na empresa um empregado contratado normalmente, que tem curso superior e recebe valor igual ou superior a isso, ele não é hipersuficiente. Ele já estava lá contratado nas regras antigas. É assim, contratos novos, do dia 11 de novembro de 2017 em diante, quando começou a vigorar a 13467. O empregador que for contratar um empregado nessas condições, que tenha curso superior e receba igual ou superior a esse valor, tem que ser os dois juntos, não basta ter curso superior. Não basta receber mais do que isso, tem que ter as duas condições juntas. Ter curso superior e receber igual ou superior a isso aí. Neste caso, o contrato que vai valer entre as partes é o contrato individual de trabalho. Aquilo que o empregador contratar com ele é o que vale. Não tem norma coletiva, ele não vai ter sindicato, ele não vai ter nada. É ele o empregador, Eles que vão fazer as regras dele. As regras são eles que vão fazer. Nenhuma outra regra vai valer. O contrato é um contrato diretamente entre eles. Se tiver algum problema depois, o próprio contrato que ele for fazer com a empresa,
já está estipulado que eles podem submeter qualquer tipo de conflito que eles tiverem para uma Câmara Arbitral Privada. Só não havendo acordo na Câmara Arbitral Privada, aí é que vai para a Justiça do Trabalho. Mas é assim, é o empregado diretamente com o patrão, sem mais nenhuma outra regra, sem nenhuma... O que o empregador contratou com ele, botou no papel, é o que vai valer. Ele não entra nessa regra nossa de proteção de norma coletiva, de sindicato, de nada. Patrão é empregado, mas é empregado nessas condições aí. É o empregado chamado hipersuficiente. Ok? Qualquer dúvida com relação a isso, então o pessoal pode estar fazendo as perguntas depois. Renê, sobre o teletrabalho, você fala, depois eu continuo. Bom, eu vou falar sentado, se não tiver problema. O teletrabalho, nós já utilizávamos aqui, algumas empresas já pediram para o sindicato fazer um acordo e nós fizemos uma assembleia com os trabalhadores e a atividade dele transferiu para casa. Então ele passou a realizar o serviço da sua própria casa. Mas foi feito com a assistência do sindicato, os trabalhadores não sofreram prejuízo, a gente conseguiu moldar o que era a despesa de quem, né? Então, na reforma trabalhista, a gente tem a possibilidade do empregado trabalhar em casa e o que não deixa muito claro nessa reforma é por conta de quem ficará o gasto na operação do negócio. Quando o trabalhador está na casa dele, ele utiliza a luz, telefone, ele utiliza a internet dele. Então, isso a legislação deixou para negociação entre as partes, então patrão e empregado. Mas nessa linha que o Wagner colocou de hipossuficiência, o trabalhador quer um emprego. Então, ele vai acabar aceitando o que o seu empregador definir. Vai ser algo não negociado, vai ser algo imposto, né? Então, olha, você quer o trabalho, é esse e acabou. Ainda não se tem experiências. A nossa que nós temos de negociação foi conquistado o direito, garantido o direito para os trabalhadores. Outro defeito que esse teletrabalho traz é assim, o empregado ele pode participar de reuniões da empresa. E essas reuniões que ele participar não vai descaracterizar o teletrabalho. Não vai descaracterizar o trabalho à distância. Provavelmente, nesse dia que ele foi na empresa, ele vai receber o vale-transporte do dia, a despesa que ele se deslocou, mas ele continua ainda como trabalhador nesse regime de teletrabalho. Outro ponto é hora extra, né? Então, hoje, quem trabalha em casa, normalmente utiliza um sistema, né? E esses sistemas, eles têm condições de marcar o horário que o trabalhador logou, o horário que ele deslogou. Então isso é factível, é possível o empregador controlar a jornada. Mas a legislação não traz acréscimo. Então diz que ele não tem direito a hora extra, né? Agora, se eu tenho como ferramenta medir o trabalho dele, por que uma garantia constitucional eu remover dele? Se a Constituição Federal fala que a hora extra tem que ser acrescida de um percentual, e as convenções do sindicato trazem um percentual diferente, por que na reforma eu vou ignorar esse ponto? Mas foi ignorado. Então, a implantação do teletrabalho é possível, mas na parte de empresários, o que eu aconselho, faça com a assistência do sindicato. Porque se você fizer dentro da legislação, e essa legislação for tida como inconstitucional, você tem passivo a pagar. Se você não pagou hora extra, vai sobrar hora extra para você, né? Então, acredito que o dano que esse teletrabalho feito sozinho pode ser muito maior do que se você tiver com a assistência do sindicato. Que aí a gente vai poder cuidar para que nem o trabalhador saia lesado e nem o empregador. Quando a gente fala de sindicato, parece que sindicato de empregados quer sempre pisar na empresa, né? Só que é um conceito errado.
O sindicato quer garantir direitos dos trabalhadores, o sindicato quer mais postos de trabalho, e por que não a gente realizar um acordo, a gente realizar um contrato que vá proteger ambos, vá proteger os dois. Então hoje, esse conceito de sindicato ignorante e agressivo, já, principalmente na nossa categoria, não comporta, né? Então hoje eu estou como diretor, o Wagner está como diretor, nós somos advogados, então a gente consegue crescer intelectualmente e tentar agregar algo a mais à categoria. Tá? Teletrabalho, isso aí. Perfeito. Trabalho por tempo parcial, nós já tínhamos na CLT, embora passou um pouco despercebido, porque ele foi inserido lá no artigo 58A da CLT, né? O artigo 58, colocaram um Azinho lá, ficou 58A da CLT. E ele funcionava como? Hoje você tem o trabalho por tempo integral, que é 44 horas semanais, 8 diárias. O legislador, ele já tinha inovado, ele criou então o trabalho por tempo parcial, que era assim: era possível o trabalhador receber proporcional ao trabalhador de tempo parcial, trabalhando 25 horas por semana. Então esse contrato ele já existia, com 25 horas por semana. O empregador não tinha necessidade de um empregado para trabalhar 44 horas semanais, eram poucas horas durante a semana. Ele fazia um contrato baseado no artigo 58, letra A da CLT, para trabalhar até 25 horas por semana. E esse trabalhador não podia fazer hora extra, 25 horas por semana. A Lei 13.467 inovou um pouco nisso. Ela não trouxe, porque isso já existia. Ela inovou. O que ela fez? Ela falou: olha, se você não precisa da mão de obra de um empregado por 44 horas semanais, você pode fazer um contrato de até 30 horas por semana. Qual é a vantagem? A vantagem é que você vai pagar o salário proporcional para ele. E se você fizer um contrato até 30 horas semanais, aquele empregado, ele não pode fazer hora extra. Se ele fizer qualquer hora extra, descaracteriza o contrato por tempo parcial e automaticamente o contrato é reconhecido como trabalho por tempo integral. Mas aí ela abriu mais uma outra possibilidade, de você fazer o contrato por tempo parcial de 26 horas. Falou: olha, eu não preciso de 30 horas toda semana, mas 26 para mim é o suficiente. Aí você contrata o empregado para trabalhar 26 horas por semana, podendo eventualmente, e aí não pode ser todo dia, eventualmente fazer até 6 horas extras por semana. Então eu contrato ele por 26 horas semanais e posso, quando for necessário, usar aquele empregado para trabalhar até 6 horas na semana. Não pode ser mais de 6, até 6 horas semanais. Então a 13.467 apenas ampliou uma coisa que a gente já tinha. Nós tínhamos esse contrato por tempo parcial, 25 horas, proibido fazer hora extra, acabou, morreu isso. Agora você pode contratar por 30 horas, sem hora extra, ou então por 26 horas, podendo fazer até 6 horas extra por semana. Então apenas veio aí ampliar um pouco a possibilidade do contrato por tempo parcial, que veio suprir aquela necessidade daquelas empresas que muitas vezes o acúmulo de serviço é quinta ou sexta ou no sábado ou um outro dia da semana, e você pode fazer, se utilizar desse tipo de contrato de 26 horas semanais. Onde está o grande problema desse contrato aí? O grande problema do contrato por tempo parcial está exatamente na questão do salário mínimo. Porque, vamos lá, você vai contratar um empregado por tempo parcial e o salário base dele vai ser o paradigma, aquele trabalhador que trabalha na mesma empresa,
que trabalha por tempo integral, vamos supor, 8 horas, 44 semanal. Aí você vai pegar o salário daquele trabalhador por tempo integral, você vai proporcionalizar, ver quanto que ele recebe por hora e aplicar naquele empregado por tempo parcial. Mas existem algumas normas coletivas que impedem de você pagar um valor abaixo do piso. E aí tem um confronto, tem um conflito. Porque se você proporcionalizar o salário daquele empregado de tempo parcial com o empregado de tempo integral e aquele valor proporcionalizado ficar abaixo do piso da categoria, e se na convenção coletiva não tiver a possibilidade do contrato de você proporcionalizar o piso, o empregador pode estar acumulando um passivo trabalhista. Então, antes de firmar esse tipo de contrato por tempo parcial, falar, eu proporcionalizei o salário do empregado trabalhando X horas por semana, o salário mensal dele vai ficar R$580. Opa, peraí. Primeiro você já tem um problema com relação à Constituição, que diz que ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Aí você tem que olhar na convenção, se a convenção permite que você proporcionalize o valor do piso salarial. Então é isso que tem que ser observado. Nós não entendemos que seja inconstitucional o contrato propriamente dito, mas é a base de salário dele. Se vocês olharem e observarem a convenção coletiva que a gente assina com o SESCOM, vocês vão ver que o piso salarial lá, apenas um exemplo, né? Estou vendo que a maioria é contabilidade. Vocês vão ver que o piso lá fala daquele valor para jornada integral. E quando fala isso, olha, R$1.200 para jornada integral. Logo, se a convenção coletiva está falando que 1.200 é para a jornada integral, é porque ela permite que você proporcionalize para a jornada parcial. Agora, se a convenção coletiva de nenhum trabalhador dessa categoria pode receber salário inferior a R$1.000, pronto. Se é R$1.000 e ela é incisiva, ela é dessa forma, aí, se você proporcionalizar num contrato por tempo parcial e ficar abaixo de R$1.000, é temerário. É temerário esse tipo de contrato, porque pode gerar ação trabalhista depois que o empregado sair. Ok? Do restante, a gente não vê assim nenhum outro tipo de inconstitucionalidade. A cláusula de barreira foi criada porque surgiu muita dúvida com relação à aplicação da Lei 13.467. Todo mundo imaginava que depois do dia 11 do dia 13 de novembro de 2017, já podia aplicar todos os dispositivos da reforma trabalhista para todos os trabalhadores. Bom, não é bem assim. Se houver a possibilidade de alguém ser contratado como autônomo, se houver alguma possibilidade de você contratar alguém que já está trabalhando no contrato normal e passar ele para autônomo, passar ele para terceirizado, ou passar ele para contrato intermitente, você tem que cumprir uma carência de 18 meses. De 18 meses, depois que ele sai da empresa. Só depois que ele saiu, passou 18 meses, que você pode recontratá-lo naquelas outras condições, ou de terceirizado, ou de autônomo, ou de intermitente. Não pode assim, eu pegar o João, demitir o João hoje, que ele tem um contrato por tempo indeterminado, normal, que é a nossa regra geral, eu demito ele hoje e a semana que vem eu recontrato o José como terceirizado, ou como autônomo, ou como intermitente. Não pode. Tanto que a própria lei, ela já instituiu aí o período de 18 meses. Só pode, depois de passado 18 meses, é que você pode recontratá-lo numa outra condição. Ok?
Bom, agora a gente vai um pouco rápido, porque o Alexandre também tem que, né? Mas ainda estamos dentro do tempo ainda, né, Alexandre? Agora a gente passou aí dos contratos e vamos pontuar algumas questões que têm gerado muita polêmica também. Por exemplo, do intervalo para a refeição. Intervalo para refeição e descanso. Todos sabem que o trabalhador, atento ao trabalhador que exerce jornada superior a 6 horas diárias, o que fala a CLT? Ele tem que ter no mínimo um intervalo de 1 hora e no máximo 2 para refeição e descanso. É isso que diz a lei. Mas aí veio a 13467 e fala que é possível o intervalo de refeição e descanso para quem trabalha sempre acima de 6 horas. Porque quem trabalha inferior a 6 horas não tem 1 hora de refeição e descanso, né? Tem lá os 20 minutos, tem os 15 minutos de descanso. A gente está falando aqui jornada de 8 horas. A regra é 1 hora no mínimo, máximo de 2. A 1364 veio e falou, olha, agora pode ser 30 minutos. E essa coisa acaba passando na mídia, né, e nas redes sociais, como se qualquer empregador pudesse chegar para o empregado e falar, agora você vai fazer 30 minutos. Né? Qualquer empregador, o mesmo empregado. Muitas das vezes o interesse é do empregado, porque ele quer sair mais cedo, aí ele quer encurtar o horário de intervalo para 30 minutos. Só que assim, pode? Não pode. Só pode se for através de acordo coletivo. E quando a lei diz que só pode através de acordo coletivo, é porque tem que ter a interveniência do sindicato da categoria dele. Se for metalúrgico, a metalúrgica pode simplesmente entrar em contato com os empregados, ou os empregados procurar o patrão e falar, olha, a gente quer sair mais cedo, tal, por N razões, e o horário de almoço, ao invés de 1 hora, pode ser 30 minutos, para nós está bom, a gente reduz o horário de saída. Entre eles ali fala, não pode, mesmo que seja de interesse do empregado, porque o direito do trabalho é um direito indisponível. Indisponível. E ele não pode simplesmente as partes ali, o empregado e o empregador, fazer esse tipo de acordo. Por que tem que ter interveniência do sindicato? Porque tem que se avaliar as condições de segurança e de saúde do trabalho. As condições de saúde e de segurança do trabalho, muitas vezes não é de conhecimento do empregado, e às vezes nem do empregador. Então é necessário se verificar se as condições de saúde e de segurança do trabalho permitem que o horário de refeição e descanso seja reduzido, porque senão causa danos tanto à saúde do empregado como à coletividade, porque toda vez que um trabalhador necessita de serviços da Previdência Social, isso impacta em toda a sociedade. É por isso que o direito do trabalho, ele é um direito indisponível, porque muitas vezes o ato de um empregado, o ato de um empregador, ou de um grupo de empregados, ele acaba impactando toda uma coletividade. É por isso que aí, pode fazer intervalo de 30 minutos sim, mas para fazer o que tem que fazer? Tem que chamar o sindicato lá da categoria, aqui, bancário, sei lá, da categoria, apresentar as necessidades e o sindicato ter a responsabilidade de verificar junto ao Ministério do Trabalho, junto aos órgãos de saúde e de segurança do trabalho, se existe algum óbice em reduzir aquela jornada para não causar problema nem para o empregado e nem para o empregador. A segurança jurídica é de ambos. Porque não adianta querer passar a mão na cabeça, o sindicato seu pãozinho, um peleiro, vai lá, faz daí, tal. E depois as consequências vai cair em cima de quem? Do empregador. Então essa segurança, essas cautelas, é para proteger juridicamente
tanto o empregado quanto o empregador. É por isso que pode sim, através de acordo coletivo com o sindicato. Isso é para tirar de quem ainda imaginava que podia simplesmente fazer a redução do horário de intervalo diretamente com o empregador. Não pode, tá? Bom, férias, gente. O que a gente conhece de férias? A regra geral é assim: trabalhou 12 meses, venceu o período aquisitivo, trabalho em 12 meses, o empregador, e aí é o empregador que tem a opção de escolher nos próximos 11 meses, dentro do que a gente chama de período concessivo, de quando o empregado vai sair de férias. E a regra é o que? Férias de 30 dias. Não mudou nada disso, continua tudo igual na CLT. Existe também a possibilidade de, depois de vencido o período aquisitivo, o empregador conceder as férias, que, por exceção, pode ser de 20 dias, com abono pecuniário de 10, né? Que a gente, normalmente o pessoal fala, vai vender 10 dias, né? Tá? Então você goza os 20 dias de férias e recebe 10. Isso é o que a gente conhecia até então. Não mudou nada, continua tudo igual. As regras das férias é 30 dias ou 20 dias com pagamento de 10. Continua tudo igual, não mudou nada. O que mudou a 13467 é que é possível o empregador conceder as férias em até 3 períodos, o gozo de férias em 3 períodos, desde que o empregado concorde. Diferente das outras situações, né? Diferente das outras situações. Aqui, para que o empregador possa conceder período de gozo de férias partilhado em 3 vezes, fica submetido à vontade do empregado. Se ele falar, não, eu não quero, é difícil, né? Porque lembra daquela situação que a gente estava comentando? Como é que eu vou contrariar o interesse do patrão? Mas tudo bem, o legislador colocou que fica submetido aí à concordância do empregado. Tá? Se o empregado concordar, então as férias, o gozo de férias pode ser partilhado em 3 vezes, desde que um dos períodos não seja inferior a 14 dias de férias e os outros 2 períodos não sejam inferior a 5 dias de férias. Aí pode, aí não tem problema. O que o pessoal tem que observar é assim: tem empresas que concedem férias coletivas no final do ano. Normalmente férias que não pode ser inferior a 10 dias, né? Não pode ser inferior a 10 dias por quê? Essas férias coletivas, elas estão na regra anterior. Então, a férias coletiva não pode ser inferior a 10 dias. E dependendo da forma como você subdividir o gozo de férias em 3 vezes, você inviabiliza a férias coletiva. Você inviabiliza, porque aí não dá para dividir em 3. Se você conseguiu 10, como é que você vai dividir depois em 3? Precisa fazer essa equação aí. Então, muitas vezes o empregador ele tem o interesse, e o empregado também, às vezes tem o interesse em gozar as férias em 3 períodos, né? Mas antes o pessoal que cuida de folha de pagamento tem que verificar se esta empresa ela não tem aquele hábito de conceder férias coletivas, porque se tiver, tem que verificar se cabe. Porque não adianta dizer, olha, as férias são partilhadas em 3 vezes, só que uma delas é 10 dias, que é a coletiva, uma é 14 e a outra não ficou inferior a 5. Não pode. A férias coletiva não conta como um dos períodos de partilha dos 3 das férias em 3 vezes. Explicando melhor. Eu não posso utilizar as férias coletivas, porque elas são coletivas, para dizer que eu partilhei o gozo de férias em 3 vezes do empregado. Eu dou 2 períodos de gozo de férias, aí eu dou férias coletivas, eu não posso considerar ela como
dentro dessa partilha de período de 3 vezes, entendeu? Tem que ser individual. O período de 3 vezes é individual. Então, se a empresa concede coletiva, precisa verificar se vai dar certo, se vai dar para conceder em 3 vezes. Ok? Ele é alguma observação? Não. O que veio de novidade também é que foi revogado algumas questões que a gente tinha lá na CLT com relação às férias. Que os menores de 18 anos e maiores de 50 anos só podiam ter férias integral, não podia dividir as férias. Porque já na lei antiga, como a gente falou, você podia sair 20 dias, né, e depois você ter lá as férias coletivas. Então não podia, as férias do pessoal menor de 18, maior de 50, tinha que ser integral, não podia ser partilhado. Mas isso agora foi revogado. Isso aí vocês esqueçam, isso foi revogado. Independente se é menor de 18, maior de 50, a regra vai servir igual para todos, nas 3 situações de concessão de férias. O que também mudou é que ninguém pode sair em gozo de férias no período que anteceda 2 dias antes de domingo e feriado. Não pode. 2 dias. 2 dias que antecedem. Vamos supor, se você não trabalhando, o sábado não é feriado. Ele pode ser, em alguns casos, como por exemplo na contabilidade, a regra é que o sábado ele não é trabalhado, mas ele é um dia compensado. Você trabalha normalmente de segunda a sexta, 48 minutos a mais, para compensar o sábado, então ele não é feriado. É o domingo, é o domingo que você tem que observar. Você não pode sair inferior a 48 horas. Se é o domingo, por exemplo, você não pode sair de férias na sexta-feira. Ninguém pode sair de férias na sexta-feira. Por quê? Porque o domingo está ainda dentro do período das 48 horas. Aí ele teria que sair na quinta. Se na quinta for feriado, aí ele não pode sair nem na quarta e nem na terça. Deu para entender isso, né? Se o feriado for na quarta-feira, ele não pode sair na segunda-feira antecedente. E não pode sair no sábado, não pode sair na sexta, tem que sair na quinta. Ok? Então é uma regra básica na hora de conceder as férias, é só observar essa regra aí. Não pode ser com 48 horas de antecedência do domingo e nem do feriado. Aqui são as integrações aos salários, que o Renê vai estar passando aí para você. Então, em relação à remuneração, a reforma ela traz que as gratificações legais e a de função e as comissões pagas pelo empregador integralizam o salário. Mas isso até por regra de DP, RH, a gente sempre costumou a integralizar. Mas o que a reforma quis trazer é o que não integraliza. O que integraliza a gente sempre praticou. O que não integraliza, ela traz lá ajuda de custo, limitado a 50% da remuneração mensal, auxílio alimentação, só que o auxílio alimentação ou refeição é proibido o pagamento em dinheiro. Então, nas nossas normas coletivas, há previsão do pagamento do ticket refeição ou alimentação, mas ele tem que ser pago em cartão. Então, até uma dica, se a empresa paga em dinheiro, que muitas vezes o trabalhador vai acabar vendendo e facilita para os dois, é ruim, porque numa fiscalização você corre o risco de ter tudo considerado como salário. E aí você tem que gastar em cima disso, né? As diárias para viagens e os prêmios, então não integra a remuneração do empregado, tá? E não constitui base de incidência de encargos trabalhista ou previdenciária, tá? Criou uma outra disposição em relação ao prêmio.
Então as empresas podem pagar um prêmio, esse prêmio ele pode ser pago em bem, serviço, valor ou dinheiro, e pode ser pago 2 vezes ao ano. Ele pode ser pago em 2 momentos. Eu fiz uma observação até da área do Dr. Alexandre, que é a incidência do imposto de renda. Então, o imposto de renda a gente não foge, né? Quando eu falo que não há incidência, são os outros, né? O imposto de renda é aquele que a gente nasce já pagando, né? Então, esse vai acabar incidindo, né? A extinção do contrato de trabalho, eu vou até deixar o Wagner respirar um pouco, por causa da... que eu e ele estamos resfriados, pode isso, né? Tá os dois. Então, em relação à quitação anual, a reforma trabalhista ela traz uma possibilidade do empregador de ter o ano de trabalho do empregado, as verbas daquele ano quitadas. Isso facilitaria porque muitos trabalhadores ficam um bom tempo na empresa, saem e acabam pleiteando direitos que durante o contrato de trabalho ele não reclamou. Então, como a gente falou, por ele estar preocupado com o emprego, ele não reclama. Então, quando ele sai, ele entra com uma reclamação trabalhista e muitas vezes traz uma dívida para a empresa estar acertando, né? Então, a reforma trouxe a quitação anual, e essa quitação anual ela é feita com a anuência, com a participação do sindicato. Então, o sindicato acompanha, isso é visão minha, tá? A reforma não traz detalhes, mas o sindicato vai fazer como um tribunal de arbitragem, só que nós não vamos arbitrar nada, nós vamos constatar. Então as empresas vão trazer os documentos originais, vão trazer o PDF, os arquivos em PDF. Nós vamos ter a cautela como sindicato de filmar o ato. Então a ideia é que o empregado tenha a oportunidade de reclamar o que ele quiser para o sindicato naquele momento. Se ele não reclamar, então passou do momento, quitadas essas verbas através da quitação anual, ele não vai poder mais reclamar. Então, eu vejo como SEAC. Então, a gente tem a ideia de fazer com a maior transparência possível para que seja algo seguro para o empregador e para o empregado. Então, nós vamos fazer esse processo para que o empregador anualmente tenha a sua quitação. Como a gente tem a NET, a Vivo, né? Que aí é uma relação de consumo, a gente tem anualmente essas obrigações quitadas. O que for quitado é apenas o que estiver no termo. Então, essas obrigações não poderão ser mais discutidas, mas o que não estiver no termo não está quitado. Não é uma quitação genérica, entendamos assim, não é que tem o ano todo e está tudo certo. Não, que tem verbas. Então, essas verbas serão apuradas. Tá? Olha, uma situação nova que veio também é a extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo. Vou falar rápido, vocês podem fazer as perguntas por e-mail depois. Nós tínhamos a extinção do contrato de trabalho sem justa causa, por aposentadoria, por força maior, mas nós não tínhamos essa questão aqui do mútuo acordo, a possibilidade do mútuo acordo. Agora é possível se fazer o mútuo acordo. A gente não sabe em que momento e que tanto o empregado quanto o empregador vai, olha, vamos chegar aqui como acordo, mas não vamos entrar nessa seara de crítica aqui. Como a gente falou no início, a gente vai colocar da forma que foi trazida aqui pela 13467 e tentar dar um pouco de explicação com relação a isso. O comum acordo é a situação onde o empregado e o empregador chegam à conclusão de pôr termo ao contrato de trabalho. Só que nessa condição, o empregador paga para o empregado a metade do aviso prévio, sempre indenizado, não tem essa situação, um comum acordo e o aviso prévio trabalhado pode ser da metade? Não, isso não está na lei, o que não está na lei não cabe a gente ficar inventando, é indenizado. Então, indeniza-se a metade do aviso prévio e metade da multa do fundo de garantia. Tu vai
puxar o extrato analítico do empregado, do fundo de garantia. Em regra, você pagaria os 40%, vai pagar só 20%, que é metade da multa. E as outras verbas, o empregado vai receber fundo de garantia, 80% do que está depositado no fundo de garantia. 80%. O restante de verba rescisória é na integralidade que ele recebe. O que ele não recebe? Seguro-desemprego. Nessa condição de comum acordo, não tem o seguro-desemprego, recebe 80% do que tem depositado no fundo de garantia, 20% da multa, do total que ele tem depositado no fundo de garantia, e mais metade do aviso prévio. Esse é o chamado comum acordo entre empregado e empregador. É feito direto e homologado depois no sindicato. A questão aqui do 467, a gente vai tentar resumir um pouco aqui, porque o principal é a questão da homologação. O principal dele é a questão da homologação. Antes, o que nós tínhamos? O artigo 477 da CLT submetia, por condições ali de validade, que todo empregado demitido com mais de um ano de emprego tinha que homologar obrigatoriamente no sindicato ou no Ministério do Trabalho. Isso era a regra, tinha que homologar. Agora, o ato de homologação nesses órgãos, pela lei, não existe mais. Ou seja, o Ministério do Trabalho acho que nem está homologando mais. Fizeram o trabalhão todo para fazer aquilo, homologou neto, aí agora não precisa mais. Não se homologa mais. Entretanto, gente, a 13467, lá na frente, ela eleva a norma coletiva, né, numa hierarquia superior à própria legislação. Ou seja, quando a convenção ou o acordo coletivo dispõe que tem que homologar o empregado daquela categoria lá, que é amparado por este acordo, que tem que homologar, então é obrigado a homologar por força da norma coletiva, não pela lei. Pela lei, a lei extinguiu, não tem mais, olha lá, acabou. Foi revogado, né, foi revogada a homologação, não precisa mais fazer a homologação. Entretanto, se na convenção coletiva daquele empregado tiver a obrigatoriedade de homologar no sindicato, tem que homologar no sindicato, sob pena das multas estabelecidas na própria norma coletiva. Outra questão é o pagamento. Era 10 dias já quando o aviso prévio era indenizado. Continua normal. O que mudou? Quando o aviso prévio era trabalhado, o empregado recebia quando? No primeiro dia útil, depois de encerrado o período trabalhado do aviso prévio. Agora não, agora é 10 dias para todo mundo. Continua o aviso prévio trabalhado os 10 dias, aviso prévio indenizado os 10 dias, como era antes, aviso prévio trabalhado também 10 dias, prejuízo para o empregado, porque ele recebia no primeiro dia, passa a receber 10 dias. Então, basicamente, no 477, foi isso que alterou. Só que aqui a gente vem colocando a importância de homologar, porque a lei, ela não obriga mais a homologação, mas ela simplesmente, ela não é que ela não obriga a homologação, mas ela não extinguiu. A homologação ela pode ser feita. Os sindicatos continuam homologando normalmente. Então, quando você homologa, você tem uma quitação, pelo menos daquelas verbas rescisórias que foram objeto da homologação, você tem lá um documento de quitação. Se for um empregador de boa fé, o empregador que pagou tudo certinho, mesmo que a lei não obrigue ele a homologar, para ele é melhor homologar, porque ele vai ter um documento de quitação na mão dele. É isso que a gente vem explicando aqui nesses slides aí. É isso? Bom, a aplicação das novas regras, que é as regras 13467, a gente já, ao longo aqui da nossa explanação, a gente colocou
que não se aplica, não é tudo que se aplica automaticamente. Tá? Mas mesmo assim, aqueles que forem aplicados, tem que se observar o que já é direito adquirido, o ato jurídico perfeito, os contratos que foram feitos antes da lei e a coisa julgada. Então, tudo que você firmou antes da nova lei, ou ele é um direito adquirido do empregado, ele se incorporou no patrimônio jurídico do empregado, ou ele foi realizado um ato jurídico perfeito, uma norma coletiva, um contrato individual do trabalho, que já se incorporou e não pode mudar por conta dessa nova lei. Para os novos, podem algumas questões aí, que a gente não reputa como inconstitucional. Mas para quem já está trabalhando, você não pode simplesmente ir aplicando a nova lei. Não pode. Aqui é com relação à questão da norma coletiva, que inverte um pouco aqui a hierarquia das leis, né? O acordo coletivo ele passa a ter mais força do que a convenção coletiva e a convenção coletiva mais do que a própria lei, né? Contribuição sindical. Inclusive a gente está agora no momento, agora é rapidinho, meu Alexandre. Contribuição sindical. Contribuição sindical. A lei não acabou a contribuição sindical. Se vocês pegarem a nova CLT, continuam os artigos todos lá do 579 em diante, tudo lá bonitinho. A lei não acabou a contribuição sindical. Ela colocou uma vírgula em algum dos artigos e submeteu o desconto e o repasse à vontade do empregado. Mas aí ficou muitas lacunas. Essa vontade, essa autorização prévia e expressa, ela é individual ou ela é coletiva? E aí tem muitos sindicatos fazendo a Assembleia e o que a Assembleia aprova o desconto da contribuição sindical e eles estão pedindo para que as empresas efetuem o desconto. A gente não vai entrar aqui no juízo de valor nem avaliar se é certo ou se é errado, porque são interpretações. Porque a própria lei realmente deixou essas lacunas aí e ela não foi muito clara. Se você pegar e ler, você vai ver que lá não está explícito se a autorização prévia e expressa para pagar a contribuição sindical é individual ou coletiva. Tanto que deu aso aos sindicatos fazerem essas assembleias aí. Mas a questão principal é que a gente entende que a contribuição sindical ela só podia ser alterada através de lei complementar, aquela lei que tem quórum próprio. E a Lei 13.467 é uma lei ordinária. É uma lei ordinária, um quórum de maioria simples, que não poderia mexer e nem alterar em nada de matéria tributária, só através de lei complementar. Mas também tem quem pense o contrário. O que nós adotamos aqui, nós aqui do SEAC, a gente não fez assembleia, porque a gente entende que numa categoria pulverizada como a nossa, nós não teríamos a representatividade suficiente numa assembleia para submeter toda a categoria a descontar. Seria uma temeridade. A gente não fez isso. Por mais que a gente pudesse trazer pessoas aqui na assembleia, a gente não ia conseguir ter uma assembleia representativa de toda a nossa base territorial. Não fizemos isso. Com relação a ações na justiça, tem sindicato entrando com ações, ganhando algumas liminares, obrigando a empresa a descontar a contribuição sindical. Nós também não entramos, porque já tinha ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nós entramos na ação como amicus curiae, né? Que é para tentar ajudar, elucidar a matéria. E nós entendemos que assim, quando for julgado lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, que é o que dá a última palavra sobre essa questão, se o STF entender que a Lei 13.467, nesta questão da contribuição sindical, ela for inconstitucional, aí as empresas que não fizeram desconto vão ter que fazer uma dívida repassada. Então, vai abranger a todos, erga omnes, a decisão do STF.
já se ele entender que foi constitucional, aqueles que descontaram por força de liminar vão ter que, não sei como é que vão fazer, porque provavelmente os empregados vão querer cobrar. Então é uma temeridade, a gente não fez isso. Deixamos para que as empresas consultassem os seus jurídicos e mostramos para elas os riscos, tanto de uma situação quanto da outra, e cada uma empresa da nossa categoria define. Mas isso é coisa que cada sindicato de cada categoria tomou uma decisão diferente. O fato é que as folhas estão fechando, a maioria já fechou, né? E a maioria das empresas deu o entendimento que a autorização prévia e expressa é individual. E a gente sabe, cá entre nós, que o intuito do legislador foi realmente deixar que essa decisão seja individual dos empregados. Mas isso não ficou claro. Enfim, a gente vai ter que ficar na dependência do STF, do julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade, para ver o que vai ser decidido com relação a isso. Pessoal, eu sei que eu avancei muito rápido aqui algumas questões, tá? Mas como a gente já falou, os e-mails vão ficar aí, vocês podem fazer as perguntas. Agora o Alexandre vai falar aqui da questão tributária, e as perguntas podem vir para o sindicato, podem vir para o Alexandre, para o Renê individualmente, e a gente vai estar respondendo a todos vocês, tá bom? Da nossa parte, aqui o meu muito obrigado pela atenção. Desculpe aí eu estar meio gripado, ter interrompido algumas vezes, mas eu chamo agora o Alexandre, que até já estouramos um pouco o horário aqui, para o Alexandre iniciar aqui. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu não tenho como começar sem antes agradecer os meus amigos Renê e Wagner, todo o SEAC nos deu uma atenção, uma recepção super legal, super carinhosa desde o princípio. Essa seria uma reunião com poucas pessoas e se transformou num evento bastante legal. Obrigado a vocês, obrigado a todos do SEAC que nos ajudaram a formatar esse dia. Também não posso deixar de agradecer ao pessoal querido da Contábil Globo, os clientes que vieram até aqui. Eu acho que tomara que existam mais atividades como essa, juntar os clientes e a nossa turma no mesmo assunto, tamanho e relevância, é sempre bacana. Eu estava contando para o Renê e para o Wagner que na faculdade de Direito eu tinha até medo da aula de Direito do Trabalho. E quando começou o buchicho e a reforma trabalhista veio à tona, eu falei, essa eu não vou precisar participar. Mas ninguém passa impune, então vamos lá, vamos ter coragem para começar a nossa parte tributária. Eu vou trazer aqui alguns pontos que o Renê falou, já falou na apresentação dele, com um cunho um pouco mais da minha área. São as diárias de viagens, são a assistência médica odontológica, os prêmios, e um bastante polêmico, que eu não vou entrar na questão de terceirização, mas numa implicação tributária que isso também vai dar o que falar. Essas questões que eu trouxe agora, elas induzem ou vão propiciar um tipo de planejamento tributário. E sempre que eu falo de planejamento tributário, eu tento ressaltar que é muito importante que a empresa, o empresário, antes de tomar algumas decisões, tenha sempre muito forte a questão, conheça muito bem a visão da Receita Federal que ela tem sobre esses atos e esses planejamentos. Veja, nós estamos falando aqui de receitas oriundas de contribuições previdenciárias, de uma maneira geral, e essas receitas previdenciárias representam 60% da arrecadação da União. Vocês podem ver no site da Receita Federal, no mês de janeiro de 2018, dos 155 bilhões arrecadados, 93 bilhões desses vieram de receitas previdenciárias.
E todos esses itens que eu vou comentar aqui, certamente, não pela reforma tributária, continuarão sendo alvo e motivo de fiscalização bastante forte. Certamente a Receita Federal não vai querer perder essa arrecadação. Então, vamos para algumas precauções antes de adotar. O que mudar, e aqui eu estou do lado de dois especialistas, se eu falo uma besteira, vocês me corrijam, por favor. E também tem um departamento pessoal inteiro aqui, então tenham paciência. A Lei 8.212, ela mantinha uma trava, um limite de 50% referente à remuneração mensal nas diárias de viagens. Ou, o que eu quero dizer? Se o total dessa remuneração, se o total dos pagamentos a título de diárias e viagens ultrapassasse 50% da remuneração total, esses pagamentos integravam a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Ao contrário, se não ultrapassasse, deixavam de integrar. Com a reforma trabalhista, esses artigos que eu citei, que eu mostrei na tela, eles foram revogados e hoje as diárias de viagem são incondicionalmente intributáveis. Elas não fazem parte da base de cálculo das contribuições. Mas eu acho que vale algumas recomendações naquele sentido. As empresas ou quem for adotar quem usa, precisa na sua atividade ter essas despesas com viagens, que mantenha sempre uma política por escrito, até conhecida, de uma forma publicável via site ou pelo menos internamente. E principalmente, manter uma documentação que comprove essa relação entre as diárias e a própria atividade da empresa. Veja, eu tenho que viajar daqui até São Bernardo durante o final de semana para um trabalho e tem uma despesa de R$10 mil. Aparentemente pode parecer demais pela pouca distância, enfim. Mas comprovada essa relação da atividade e das despesas, é uma segurança que o empresário vai ter, as empresas vão ter, e à frente de eventuais fiscalizações de nível federal, da Receita Federal, você vai poder ter um documento hábil e forte para afastar eventuais imposições de auto-administração que tendem a tentar demonstrar uma remuneração disfarçada, uma complementação de remuneração. Então, acho que são recomendações bastante cabíveis. Um outro ponto também com a reforma trabalhista, a assistência médica e odontológica, os pagamentos a esse título não integravam a base de cálculo das contribuições previdenciárias, desde que abrangessem a totalidade dos empregados, dos diretores. Com a nossa reforma, foi revogada a abrangência total e esses pagamentos a título de assistência odontológica também se tornaram intributáveis. Mas também aqui deixo essas modestas recomendações. Da mesma forma, manter uma documentação própria, manter uma documentação criteriosa no sentido do que se aplica da política interna da empresa, que afaste eventuais autos de infração que imputem uma concessão de benefícios de maneira discriminatória. E aqui eu estou falando um pouco além do direito da discriminação para o direito do trabalho. Porque se essas despesas que, de uma maneira geral, de todas que eu venho falando, foram desconstituídas, se a Receita Federal desconstituir esses pagamentos, tudo que não integrava vai passar a integrar a base de cálculo dessas contribuições, e o que era eventualmente um bom planejamento ou uma boa lei passa a fazer parte dos famosos autos de infração, e é o que
o que ninguém pretende. Também o René falou dos prêmios e abonos. A Lei 13.467 incluiu a letra Z no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8212 e no parágrafo 4º no artigo 457 da CLT. Os prêmios e abonos não integram também a base de cálculo das contribuições. E, supostamente, a CLT vem definir o que sejam esses prêmios e abonos. Vocês viram que o René, que o Wagner, falou que prêmios são distribuídos, são concedidos 2 vezes por ano. E eu aqui, correndo todos os riscos do mundo, eu vou ler e falo, não tem 2 vezes por ano no artigo de lei. Os prêmios são todas aquelas remunerações por ter tido um desempenho superior. Eu posso pensar que meu funcionário, enfim, teve um desempenho superior todos os meses. Ele sempre pode ter um prêmio a qualquer momento. Então isso, vocês viram aqui que existe já de cara uma controvérsia. É bom que essas aplicações de prêmios também sejam mantidas em políticas claras dentro das empresas, e principalmente a reforma trabalhista, não por ser uma novidade, ela não acabou com toda uma construção jurisprudencial que veio ao longo do tempo. E a Receita Federal também tem uma interpretação bastante restrita desses prêmios, porque é uma via de escape de remuneração disfarçada, enfim, de pagamentos que podem se tornar intributáveis. Então isso permanece ainda como uma grande dúvida e, ao meu ver, tem que ser muito bem cuidada dentro desses parâmetros de comprovação probatória. Por último, eu trago a questão da terceirização. Eu não seria louco de debater terceirização aqui, não teria nem competência para isso, mas ela tem alguns reflexos para 2 tributos conhecidos, PIS e COFINS. A terceirização, acho que aqui todo mundo deve saber. Uma empresa terceirizadora vai ser contratada por uma outra, enfim, para ceder a mão de obra e executar hoje em dia até a atividade principal. E não vamos discutir se isso é bom com vocês. Para fins tributários, o que acontece? A relação da empresa contratante é outra. Eu não tenho mais uma relação de pessoalidade. Eu contratei uma outra empresa, contratei uma prestação de serviço, não é aquela contratação pessoal. Eu não tenho aquele regime seletista. Para quem contratou, no final do mês vai receber uma nota fiscal, com os tributos serão destacados, inclusive PIS e COFINS. E aí começa a nossa questão aqui para esses fins tributários. Quando as empresas tributadas pelo regime não cumulativo, elas adquirem, contratam, essa terceirização é vista pela lei específica de PIS e COFINS. O regime não cumulativo, falando não só, mas a grosso modo no lucro real, essas empresas podem adquirir créditos para descontar no final. Então, todo o pagamento que ela fez para fins de PIS e COFINS, essas empresas podem se creditar dessa contratação de terceirização, que é vista como insumo. Ou seja, as tributadas pelo regime não cumulativo, que tomam esse serviço, no final podem usufruir de 9,25% do valor gasto com a terceirização. E é um valor, é uma percentual bastante relevante dentro de uma economia tributária. Só que, como
nos ensinaram, no Brasil até o passado incerto. Aqui vão umas propostas de empresa interessada dentro desses regimes, que tiver interesse de aproveitar, propor as soluções de consulta perante a Receita Federal, ou mesmo até, eu não sou advogado que promove litígios, mas nesse caso, por segurança, propor uma ação judicial que declare esse direito de usar esses créditos de PIS e COFINS, um pouco antes da própria vigência da reforma trabalhista, né? Nós tivemos uma solução de divergência vinda da Receita Federal, onde, aos olhos da Receita, ela permite esse creditamento. Veja, foi antes da vigência, não por uma questão específica de terceirização, mas já é um grande indício. E assim, essa solução de divergência, soluções de consultas, elas servem para a empresa. Então, elas não têm esse caráter de universalizar. Mas é um bom indício, como eu falei no princípio, porque é sempre bom saber em qualquer planejamento qual que é o olhar, qual que é a visão que a Receita Federal tem antes de você tomar qualquer atitude dentro da sua empresa. E já estou indo para o final aqui, eu falei que eu falaria bem pouquinho, vamos terminar até no horário previsto. Eu agradeço de novo a vocês, o Inei e Renê, o pessoal do SEAC que nos recebeu hoje. Estamos aqui perturbando eles desde cedo, muito obrigado mesmo. Agradeço a todos vocês que vieram, o pessoal do escritório, todos vocês clientes que estiveram aqui nesse primeiro, acho que é o primeiro ou segundo evento que a gente fez dessa maneira. Tomara que tenham muitos outros. Foi muito legal mesmo. E por fim, peço licença a todos vocês, que eu preciso agradecer aos meus loucos de coração que a qualquer ideia saem correndo. Rose, Jack, Thaís, muito obrigado por isso. Vocês são a certeza que quem sonha junto é realidade. Valeu mesmo, fique com Deus. Obrigado.